Capítulo 6 dos Principados Novos, que se conquistam com as armas próprias e virtuosamente, de Principatibus Novis, qui armis propris et virtute acquiruntur. Não se admire alguém se, na exposição que irei fazer a respeito dos principados completamente novos de príncipe e de estado, apontar exemplos de grandes personagens, porque, palmilhando os homens quase sempre as estradas batidas pelos outros, procedendo nas suas ações por imitações, não sendo possível seguir fielmente as trilhas alheias, nem alcançar a virtude do que se imita, deve um homem prudente seguir sempre pelas sendas percorridas pelos que se tornaram grandes e imitar aqueles que foram excelentes, isto para que, não sendo possível chegar à virtude destes, pelo menos daí venha a auferir algum proveito. Deve fazer como os arqueiros hábeis, que, considerando muito distante o ponto que desejam atingir, e sabendo até onde vai a capacidade de seu arco, fazem mira bem mais alto que o local visado, não para alcançar com sua flecha tanta altura, mas para poder, com o auxílio de tão elevada mira, atingir o seu alvo. Digo, pois, que no principado completamente novo, onde existe um novo príncipe, encontra-se menor ou maior dificuldade para mantê-lo, segundo seja mais ou menos virtuoso quem o conquiste. E porque o elevar-se de particular a príncipe pressupõe ou virtude ou boa sorte, parece que uma ou outra dessas duas razões mitigue em parte muitas dificuldades. Não obstante, tem-se observado, aquele que menos se apoiou na sorte reteve o poder mais seguramente. Gera ainda facilidade o fato de, por não possuir outros estados, ser o príncipe obrigado a vir habitá-lo pessoalmente. Para reportar-me àqueles que, pela sua própria virtude e não pela sorte, se tornarem príncipes, digo que os maiores são Moisés, Ciro, Rômulo, Teseu e outros tais. Se bem que de Moisés não se deva cogitar por ter sido ele mero executor daquilo que lhe era ordenado por Deus, contudo, deve ser admirado somente por aquela graça que o tornava digno de conversar com o Senhor. Mas consideremos Ciro e os outros que conquistaram ou fundaram reinos. Achareis a todos admiráveis. E se forem consideradas suas ações e ordens particulares, estas parecerão não discrepantes daquelas de Moisés, que teve tão grande preceptor. E, examinando as ações e a vida dos mesmos, não se vê que eles tivessem algo de sorte senão a ocasião que lhes forneceu meios para poder adaptar as coisas da forma que melhor lhes aprouve. E sem aquela oportunidade, o seu valor pessoal ter-se-ia apagado, e sem essa virtude, a ocasião teria surgido em vão. Era necessário, pois, a Moisés encontrar o povo de Israel no Egito, escravizado e oprimido pelos egípcios, a fim de que aquele, para libertar-se da escravidão, se dispusesse a segui-lo. Convinha que Rômulo não pudesse ser mantido em Alba, fosse exposto ao nascer, para que se tornasse rei de Roma e fundador daquela pátria. Era preciso que Ciro encontrasse os persas descontentes do império dos Medas, e estes estivessem amolecidos e efeminados pela prolongada paz. Não poderia Teseu demonstrar sua virtude se não encontrasse os atenienses dispersos. Essas oportunidades, portanto, fizeram esses homens felizes, e sua excelente capacidade fez com que aquela ocasião fosse conhecida de cada um. Em consequência, sua pátria foi nobilitada e tornou-se felicíssima. Os que por suas virtudes, semelhantes às que aqueles tiveram, tornam-se príncipes, conquistam o principado com dificuldade, mas com facilidade o conservam, e os obstáculos que se lhes apresentam no conquistar o principado, em parte, nascem das novas disposições e sistemas de governo, que são forçados a introduzir para fundar o seu Estado e estabelecer a sua segurança. Deve-se considerar não haver coisa mais difícil para cuidar, nem mais duvidosa a conseguir, nem mais perigosa de manejar, que tornar-se chefe e introduzir novas ordens. Isso porque o introdutor tem por inimigos todos aqueles que obtinham vantagens,
com as velhas instituições e encontra fracos defensores naqueles que das novas ordens se beneficiam. Esta fraqueza parte por medo dos adversários que ainda têm as leis conformes a seus interesses. Parte pela incredulidade dos homens. Estes, em verdade, não creem nas inovações, senão as veem resultar de uma firme experiência, donde decorre que a qualquer momento em que os inimigos tenham oportunidade de atacar, o fazem com o calor de sectários, enquanto os outros defendem fracamente, de forma que ao lado deles se corre sério perigo. É necessário, pois, querendo bem expor esta parte, examinar se esses inovadores se baseiam sobre forças suas próprias ou se dependem de outros. Isto é, se para levar avante sua obra é preciso que roguem, ou se em realidade podem forçar. No primeiro caso, sempre acabam mal e não realizam coisa alguma. Mas quando dependem de si mesmos e podem forçar, então é que raras vezes perigam. Daí resulta que todos os profetas armados venceram e os desarmados fracassaram. Porque além dos fatos apontados, a natureza dos povos é vária, sendo fácil persuadi-los de uma coisa, mas difícil firmá-los nessa persuasão. Convém, assim, estar preparado para que, quando não acreditarem mais, se possa fazê-los crer pela força. Moisés, Ciro, Teseu e Rômulo não teriam conseguido fazer observar por longo tempo as suas constituições se tivessem estado desarmados. Como ocorreu nos nossos tempos a Frei Girolamo Savonarola, que fracassou nas suas reformas quando a multidão começou a nele não mais acreditar. E ele não dispunha de meios para manter firmes aqueles que haviam crido, nem para fazer com que os descrentes passassem a crer. Por isso, tem grandes dificuldades de conduzir-se, e todos os perigos estão no seu caminho, convindo que os superem com o valor pessoal, mais superado que os tenham. Quando começam a ser venerados, extintos aqueles que tinham inveja de sua condição, ficam poderosos, seguros, honrados, felizes. A tão altos exemplos, quero acrescentar um menor, mas que bem terá alguma relação com aqueles, e que julgo suficiente para todos os outros semelhantes. É Hierão de Siracusa. Este, de particular, tornou-se príncipe de Siracusa. Também ele, da sorte, somente conheceu a ocasião porque, sendo os siracusanos oprimidos, o elegeram para seu capitão, no donde mereceu ser feito príncipe. E foi de tanta virtude, mesmo na vida privada, que quem escreveu a seu respeito disse: Quod nihil illiderat ad regnandum praeter regnum. Extinguiu a velha milícia, organizou a nova, abandonou as antigas amizades, conquistou novas, e como teve amizades e soldados seus, pode, sobre tais fundamentos, erigir as obras que desejou, tanto que custou-lhe muita fadiga para conquistar e pouca para manter. Os capítulos seguintes serão lançados o mais brevemente possível. Agradeço a sua atenção e compreensão. Peço, com toda a humildade, que curtam e compartilhem este projeto para que ele possa continuar. A sua ajuda é muito importante para que possamos manter e desenvolver este trabalho. Obrigado.